Bom dia, como vai você? Deixa eu te falar uma coisa. Quando foi que você começou a observar que tinha algo errado na sua vida? Algo que não estava batendo, às vezes um abandono, um medo, uma culpa, uma dor. Será que em algum momento da sua vida você percebeu tem alguma coisa errada comigo? Não tá legal isso, não tá legal aquilo? Será? Olha aqui. Alguns jovens só conseguem perceber que há algo errado em sua vida quando se tornam adultos frágeis, dependentes, ansiosos, cujos sonhos foram enterrados nos becos da sua história. Quando que eu percebo que tem algo errado comigo? Quando começa a dar errado. Quando eu tô lá na minha casa, meu pai chega bêbado, minha mãe esconde a gente no quarto. Dorme, dorme, fica quietinho, papai tá chegando. E aí eu dentro do quarto fico escutando que minha mãe tá apanhando, eu vejo minha mãe triste, chorando. Ou eu entendo assim, meu pai foi embora e eu não entendo muito bem o que tá acontecendo. Meu irmão nasceu e ele ficou no hospital e minha mãe não vinha pra casa. Eu não tenho significado. Em psicanálise a gente vai dizer signo, significante, significado. Eu não tenho como significar, eu não tenho como simbolizar o que está me acontecendo. Eu tô vendo que tem coisas erradas acontecendo, mas o que fazer? Eu não sei o que fazer. Eu tô vendo, mas eu não tenho controle sobre isso. E aí, quando a gente cresce, aí a gente vai pro trabalho, tem algo para romper, a gente não consegue. A gente entra num relacionamento abusivo. Aí que a gente vê que aquela infância não me preparou para a vida. A boa notícia é que o nosso cérebro é neuroplástico, ele se refaz, ele faz novos caminhos sinápticos, ele faz novas conexões, ele abre novos caminhos. Se eu tive um apego ansioso, inseguro, evitativo, eu consigo ter um apego seguro na fase adulta. Ilânia, mas a minha infância foi muito ruim, agora não dá mais jeito. Dá sim, você só precisa investir nisso. Ilânia, mas eu vou ter que investir. Vai investir ou vai ficar dizendo porque meu pai não fez, porque minha mãe não fez, ninguém deu nada pra mim? Você pode, mas que horas que você vai crescer, criatura? Que horas? Já quero dizer pra você que a gente vai ter workshop dia 20, curando a criança interior. Então fica de olho que nós vamos ter um encontro pela manhã e a gente vai trabalhar essas questões que ficaram travadas na sua infância e que dominam a vida sua adulta. E você percebeu que tá ruim pra caramba, não tá funcionando. Por que tá ruim, Lânia? Toda disfunção é um problema. Ah, não, só rapidinho, eu vou beber um pouquinho que eu vou ficar leve. Não, só um pouquinho que eu vou passar mais um tempo aqui na rede social. Você tá comendo sua vida, você tá repetindo padrão, e o problema tá ficando maior. Por que você não cria novos caminhos sinápticos para fazer uma vida melhor? Pra você se orgulhar. Ai, lá na infância meus pais não me deram. Mas porque seus pais não te deram, você vai comprar um chicotinho e vai ficar chicotinho queimado, é muito bom. E olhar pra trás, leva um beliscão. Vai ficar levando o beliscão da vida até quando, criatura? Olha, eu tô falando assim porque eu quero te ver feliz, eu quero te ver vibrar, eu quero te ver crescer. Alguns pais só conseguem perceber a crise familiar depois que suas relações com os filhos estão esfaceladas sem respeito, afeto e amor. Os pais estão tão ocupados. E olha só, eu tenho conversado com os pais agora, adultos, de filhos adultos, que eles se arrependem. E eu falo assim, olha, a melhor fase da vida do ser humano é os 40. Aos 40 você já deve estar com a sua profissão estabilizada. Você já saiu da adolescência que vai biologicamente até os 25 anos. Você já, de repente, comprou sua casa, comprou seu carro, parou de correr tanto. E aí você para e começa a refletir sobre questões existenciais que são a vida. Hoje, nos meus workshops, nos meus treinamentos, nos meus grupos terapêuticos, na minha clínica, eu fico feliz quando vem uma criança de 12, 13, 16 anos. Por quê? Porque a gente pode trabalhar questões que seriam existenciais de problemas na fase dos 40 agora. Mas é raro. É raro. Mas eu quero dizer para você que está ouvindo esse vídeo que dá tempo de você ter uma vida que vale a pena ser vivida. Sem estragar sua vida, sem passar sua existência culpando seus pais. E sem isso aqui, toda vez que eu identifico que eu tive um problema, que o relacionamento com meu filho acabou, eu posso voltar lá e resolver essa bagaceira. É necessário que vá e resolva.
Alguns casais só percebem que a sua relação está falida depois de viverem o inferno dos atritos. Alguns profissionais só conseguem perceber que não são produtivos, proativos, criativos depois de perderem o encanto pelo trabalho, quando estão na lama da frustração. Observe que um simples barulho no carro já nos perturba e nos diz ir ao mecânico. Entretanto, muitas vezes, o nosso corpo grita por meio de fadiga excessiva, insônia, compulsão, tristeza, dores musculares, dores de cabeça e outros sintomas psicossomáticos. Mesmo assim, não nos preocupamos com isso e não pedimos ajuda. Deixa eu te falar uma coisa. É muito importante a gente pensar que a minha vida ela tá acontecendo agora. E aí, eu conheço muitas pessoas, eu trabalhei em um hospital, né? Então, eu peguei essa finitude ali, ó. Quando dá ruim mesmo, um homem, então, quando dá ruim mesmo, não tem mais jeito, o sujeito vai. Às vezes a pessoa fala, ele tá sentindo dor, que maravilha que ele tá sentindo dor. Só assim ele vai procurar ajuda. E olha, eu falei, meu amor, eu conheço essa raça. Conheço essa raça ali, ó, da emergência, entendeu? Conheço a raça, fica ali, ó. Não, vou dar um jeito. Não, vou beber pra relaxar. Não, vou tomar 2 Neosaldina. Quando eu tô com duas Neosaldina que eu tomo. Cara, que dor de cabeça é essa? Não sei, mas eu já tomei 2 Neosaldina. Aí vai procurar ajuda quando 2, 3, 27, 35, 19, Neosaldina não faz mais efeito. Chega na emergência, e teve um caso, e depois eu vim saber que era uma pessoa conhecida. O cara, ele tinha uma família, né? Todos nós temos família. E aí ele pegou e foi pro hospital. Desmaiado. A família levou ele pro hospital desmaiado. Quando chegou lá, ele falou o seguinte, que ele não ia ao hospital depois do exame de ressonância ter dado, olha isso, ter dado um tumor enorme e num tamanho que não dava mais para mexer. Ok? Tá acompanhando a história? E eu conversei com a criatura. Conversei. Querida pessoa, o que houve? Você não sentiu dor de cabeça? Aí ele foi e falou assim, senti. E aí? Não, mas eu não podia parar não, porque meus filhos não conseguem dar conta dos meus netos e eles precisavam de mim. Esse ano passou Natal, Carnaval, Ano Novo, Natal, Ano Novo, no hospital. Todo mundo foi pro Carnaval, todo mundo foi pro Natal, todo mundo. E depois ele veio a óbito. E eu fiquei pensando nisso. Ele não podia parar a vida porque todo mundo precisava dele. E quando ele precisou, todo mundo foi viver a vida. Porque ele estava cuidado, estava no hospital. Olha aqui, na sua vida, o principal é você. E se você morre hoje, vai ter gente que vai chorar, vai ter gente que vai sofrer, vai ter gente que vai ter que tratar a depressão, vai ter gente que vai ter dificuldade com luto, mas está vivo e a vida vai tomando o lugar. Através dos significados, das lembranças, dos novos amigos, talvez da chegada de um outro parceiro amoroso, a pessoa vai se curando da sua falta. O único que faltou de verdade, sem possibilidade de recomeço, é você que morreu. Então valorize a sua vida, não desperdice. Pensar sobre a vida não é ser filósofo, não. A Irlane é psicóloga, ela fica pensando coisa da vida. Eu penso. Mas eu comecei a pensar quando o primeiro livro que eu li foi O Mundo de Sofia, o primeiro livro de filosofia, tá? O Mundo de Sofia. E essa curiosidade, e essa busca, e esse bilhetinho que ia chegando na caixa de correio, e o gatinho dela que tava com ela. Isso foi me trazendo esse desejo pela curiosidade da vida. E ali eu comecei, através do livro Mundo de Sofia, pensar sobre questões existenciais. Então, deixa eu te falar, embora eu goste de Viktor Frankl, sentido da vida, embora eu goste da psicologia positiva, eu comecei a pensar questões existenciais através de um livro indicado na escola sobre filosofia. Comece, talvez a morte de um pai, a morte de uma avó te faça
pensar. Agora pensa sobre a sua vida e veja se está valendo a pena. Beijo grande para você e até amanhã.